mover do meu lado. Tá. E aí eu deixo live aqui, tá? Tá. Agora sim. Agora estamos ao vivo. Hoje, dia 18 de junho de 2020, 6h01 da tarde. Estamos ao vivo aqui, doutor Davi Silva, já com 7 pessoas aqui logadas. Boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Estamos aqui já para fazer uma discussão muito importante sobre planejamento sucessório, sobre sucessão, sobre doações, e sobre um tema que está muito em voga hoje, né, Davi, que é ITCMD. Antes de tudo, seu boa noite aí para quem está nos vendo. Boa noite a todo mundo. Primeiro, obrigado, Caco, boa noite para você e boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Realmente, essa questão do ITCMD está se tornando bastante relevante e eu acho que em breve teremos notícias não tão boas para os contribuintes. Bom, o fato é que com pandemia os governos estão precisando de receita, né? Então mais do que natural a gente imaginar que vão procurar onde quer que seja, e ITCMD para o Estado é muito importante, né? Exatamente. A gente está com um material aqui, Roberto, Davi, se você puder, que é Davi Roberto, né? Só para vocês não acharem que eu errei o nome dele. E Davi, talvez se você quiser compartilhar de novo seus slides, que daqui eu não estou... Então Vamos lá, porque acho que é bom a gente ter uma explicação geral aqui, para daí a gente entrar nas dúvidas. Já recebemos algumas dúvidas, por favor, à medida que vocês forem entrando aqui, tendo dúvidas, tendo perguntas, podem ir mandando aqui para a gente, tá? Você está vendo aí a tela ou não? Agora não. Não? Ué, estranho. Por que não está indo? O teste funcionou tudo beleza, né? Não, ok. Então, vamos lá, compartilhar. Isso. Agora vai. Agora sim. Foi? Não, está indo outra coisa, que não é o que deveria ir. Isso, agora está. Por que está indo essa tela só? Espera aí. E não a apresentação? É essa aqui que tem que ir. Isso, muito bem. Muito bom, a tela está lá, está todo mundo vendo a sua apresentação. Eu acho que no YouTube não estou vendo, agora sim. Isso, tem um delayzinho aí, não se preocupe. Tá. Ok. Então, vamos lá? Acho que o tema aqui que a gente vai tratar hoje vai ser das possíveis mudanças, né, do ITCMD, né? Aqui, rapidamente, são os temas que a gente vai passar, né, durante aqui a apresentação, falar um pouquinho do ITCMD, as principais características e bases de cálculo, porque isso a gente vai ver vai bastante afetado, né? Nós temos a edição, sei que tem um delay aqui no YouTube, né? Mas a página já deve mudar daqui a pouquinho, né? O que é o ITCMD? Né? O ITCMD, para quem não sabe, né? É o imposto estadual, né? Que incide sobre o que a gente chama de transmissões gratuitas, né? Que ela pode se dar inter vivos, né? Que é a doação, né? Ou causa-mortes, que é em razão da sucessão, né? De falecimento de alguém, né? E tem um terceiro caso que ela se aplica, que é no caso de divórcio, quando, na verdade, dependendo do regime de bens, um cônjuge sai mais do que aquilo que ele deveria sair da relação, com relação ao regime dele, patrimônio. Então, se alguém sai de um regime no qual a partilha deveria ser 50-50, se uma pessoa sai com 60 e a outra com 40,
esse excesso aí de 10% também é considerado uma doação e passa a ser tributado também pelo ITCMD, né? Uma coisa importante que a gente vai tratar também daqui a pouco, né, são as alíquotas do ITCMD, né? No estado de São Paulo, essa alíquota é 4%, né? Mas a base para tudo isso, né, é uma resolução do Senado Federal de 1992, que estabelece a alíquota máxima que os estados podem adotar para o ITCMD. Atualmente, essa alíquota máxima é de 8%, né? São Paulo, historicamente, sempre adotou 4%, e a última lei do ITCMD, que é de 2000, né, que está fazendo 20 anos, manteve essa alíquota em 4%. Não obstante, a gente tem visto nos últimos 3, 4 anos, boa parte dos estados brasileiros, quase 20 estados brasileiros, aumentaram o ITCMD para as alíquotas bem mais altas do que essa. Falando um pouquinho das principais características do ITCMD, né? O que atrai o ITCMD, né? Então, no caso de imóveis, é o estado do local do bem. Então, se alguém falece deixando imóvel em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, né, o inventário vai ser aberto, se ele faleceu em São Paulo, aqui em São Paulo, mas no caso dos imóveis, o ITCMD será pago em cada estado com relação a cada imóvel. Então, você pode estar pagando 4% do ITCMD em São Paulo, mas, por exemplo, se você tiver um imóvel em Santa Catarina, você vai estar pagando 8% em Santa Catarina, do imóvel que tiver em Santa Catarina, né? No caso de outros bens que não sejam imóveis, né, é sempre o domicílio do doador, né? Então, se eu dou algum dinheiro para alguém que está no Ceará, né, o que interessa, a lei aplicável será a minha, né, do estado de São Paulo, doador, né? Por outro lado, no caso da sucessão, né, tirando a questão dos imóveis, o ITCMD aplicável é aquele onde for aberto o inventário, né? O contribuinte do imposto, isso é outra coisa importante, é sempre quem recebe o bem. Então, se eu dou algum bem para alguém, né, quem vai pagar vai ser quem recebe, né? Da mesma forma, alguém que herda um patrimônio, é ele quem é o contribuinte do imposto, tá? Daquele patrimônio que está sendo recebido, né? Base de cálculo, né? Aqui tem 3 hipóteses de base de cálculo, né? Valor venal, patrimonial e de mercado, e a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Via de regra é o valor da transação, mas ela tem certos valores mínimos para evitar fraude, né? A alíquota, como a gente já viu, né, é de 4%, uniforme aqui em São Paulo, e para o estado de São Paulo, acho que, se eu não me engano, o estado de São Paulo é o único que estabelece uma isenção, né, que ela muda todo ano, mas atualmente ela é de R$ 69.025 por ano, né? Ela muda por conta porque é em UFESP, né? Esse é um... exatamente. O UFESP é dado no começo do ano, não é isso? São 2.500 UFESPs, então isso altera todo o começo do ano, né? Eu sei que a gente já recebeu pergunta sobre como essa isenção se aplica, então, lá no final, quando a gente for falar das perguntas, eu explico um pouquinho mais essa questão da isenção, como ela se aplica, né? Passando agora para o próximo slide, que ainda está demorando um pouquinho para carregar, né? Como regra geral, então, como a gente viu, né? A regra geral é o valor venal, né? Ou valor no mercado na data da sucessão ou da doação, né? No caso de inventário, né? Embora a lei estabeleça certos critérios de avaliação, tá? Para fins de ITCMD, o que vai valer é o valor homologado de avaliação homologado pelo juiz, tá? E isso tem a ver com o próximo item, né? Não raro, e isso tem acontecido bastante no caso de imóveis em inventário, o fisco estadual questiona no processo do inventário o valor atribuído ao imóvel e pede, então, uma avaliação.
Então, é aberto um procedimento administrativo na Secretaria da Fazenda, que avalia este imóvel e apresenta para o juiz este valor que normalmente tende a ser o valor de mercado. Tá? Se o juiz homologar, vai ser esse o valor para fins de TCMD. Né? E para imóvel também, uma das regras que está na lei é que ele nunca vai ser inferior ao IPTU. Né? Para ações em bolsa, a cotação de mercado, né? E outra coisa que vai ser importante para o nosso próximo tópico é participações em empresas, especialmente as de capital fechado, é o valor patrimonial, via de regra chamado também de valor contábil. Né? Esperar que já vai passar o próximo slide, né? No qual a gente vai falar, então, desse projeto de lei, né? É o projeto de lei número 250, né? Que foi enviado para a Assembleia Legislativa de São Paulo por 2 deputados petistas, tá? No dia 17 de abril, o projeto de lei 250, tá? Ele traz, em 20 anos, a primeira grande mudança, né, de certos critérios de TCMD que até hoje foram estranhos para os contribuintes paulistas, né? O primeiro deles, isso vai estar no próximo slide, é uma distinção, né, para fins de TCMD, né, da tributação de herança e de doação, né? A gente vai ver no próximo slide as alíquotas que estão sendo propostas. Isso já existe em alguns estados brasileiros, nos quais a alíquota ou a isenção para doações em vida, por vezes, é menor ou maior, depende do caso, do que na herança. Né? Então, tem alguns estados que estabelecem algumas distinções com relação à herança e doação. Acho que uma das grandes mudanças aqui é com relação à operação com imóveis, né? Que hoje a lei paulista, né, atual, que é a 10.705, ela estabelece que, no caso de imóveis, a base de cálculo será o valor do lançamento para fins de IPTU, né? E o projeto está mudando isso e determina, então, que vai ser feito a base de cálculo passará a ser o valor de mercado, né? E ao que tudo indica, do jeito que o projeto está redigido, é que a Secretaria de Fazenda vai elaborar, então, um suposto mapa de valor de mercado desses imóveis, né? Isso vai ter uma repercussão muito grande, especialmente no caso de imóveis rurais, por exemplo, porque não raro a gente trabalha com vários clientes que são produtores rurais, e não raro esse imóvel está na família há anos ou há décadas, às vezes por valores irrisórios, e se num dado momento houver um inventário, né, e o imóvel for avaliado pelo valor de mercado, é bem possível que os herdeiros não tenham o dinheiro necessário para pagar o ITCMD, ainda mais sabendo que o estado de São Paulo, o valor por hectare é um dos maiores do Brasil, né? Então, a gente chegou a ter casos de pessoas que têm um imóvel avaliado no imposto de renda por R$50 mil, e a valor de mercado, na região ali de Piracicaba, a propriedade pode estar valendo 50, 60 milhões. Então, os herdeiros talvez teriam que desmembrar a terra, vender uma parte dela na Bacia das Almas, ou seja, no processo de inventário, apenas para poder pagar o ITCMD. Né? Fora ganho de capital, né? Que daí é outro capítulo. Fora o ganho de capital, fora o ganho de capital. Mas o ganho de capital, pelo menos, você já teve o ganho, né? Você já recebeu o dinheiro, né? O problema do ITCMD é que ele é um imposto patrimonial. Não interessa se você está recebendo um bem, mas você não necessariamente tem a capacidade contributiva para pagar esse imposto, né? O que pode fazer com que os herdeiros aí tenham que vender uma parte do bem ou outros bens, né? Outra importante mudança é com relação à participação em empresas. E aqui eu digo
eu me refiro às empresas de capital fechado, né, holdings patrimoniais e holdings imobiliárias, inclusive, né? Isso pode afetar bastante planejamentos patrimoniais feitos posteriormente à edição da lei, né? A lei, o projeto de lei, ele fala em patrimônio ajustado pela reavaliação de ativos e bens, e aqui não coube no slide, mas a valor de mercado. Então, se você tem, e hoje um dos planejamentos que a gente mais faz, né, é você colocar os ativos pessoais, né, dentro de uma holding, né, ou imóveis dentro de uma holding, né, pelo valor do imposto de renda, e aí você doa as cotas dessa empresa pelo mesmo valor, né, pelo valor histórico, né, permitindo aí uma redução bastante grande da base de cálculo do ITCMD nessa doação, né. Se o projeto vingar, né, isso não vai ser mais possível, porque o projeto estabelece expressamente que deverá ser levantado um balanço específico para essa doação, né, com avaliação dos bens a valor de mercado. Então, na prática, usando aquele exemplo que eu dei, se uma pessoa tem uma fazenda por 50 mil reais e o valor de mercado do bem é 50 milhões, ao fazer a doação das cotas de uma holding imobiliária por 50 mil reais, a base de cálculo do ITCMD vai ser 50 milhões. Então, aí vai ter um desembolso bastante grande do ITCMD, né? Que pode ser agravado pelo próximo item, que é exatamente as alíquotas progressivas, né? A gente vai ver quais são as alíquotas propostas, né, no próximo slide, mas o que a gente tem aqui é alíquotas progressivas de 4% a 8%, né? Ou seja, pode praticamente dobrar, né? Então, no pior dos piores cenários, naquele exemplo do imóvel de 50 mil, né, a fazenda de 50 mil, com valor de mercado de 50 milhões, a pessoa vai ter que pagar 8% sobre 50 milhões, e não 4% sobre 50 mil, como hoje daria para fazer, né? E um último item, que também é importante, hoje nós temos orientação expressa da Secretaria da Fazenda de São Paulo de que previdência privada não é tributada pelo ITCMD. Tá? Vários estados, Rio de Janeiro começou com essa onda, tributam, né, o recebimento de previdência privada, VGBL e VGBL, por herdeiros, né, pelo ITCMD. Tá? O Rio de Janeiro, inclusive, tem uma regra bastante controversa, exigindo que a própria empresa de previdência privada faça a retenção do ITCMD na fonte, né? Isso está sendo objeto de discussão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque não há previsão em lei para você ter o ITCMD na fonte. Na verdade, tem então essa é mais de constitucionalidade, porque VGBL, principalmente, que é um seguro de vida, né, na lei, não deveria ter esse tipo de imposto, né? Ainda tem outras discussões, né? E tem outras discussões, exatamente. Então, a parte da discussão, né, da incidência do ITCMD, já há várias decisões em alguns estados, no Rio de Janeiro, inclusive, eximindo, né, ou exonerando a incidência do ITCMD, né? Ocorre que, como hoje, no Rio de Janeiro, as seguradoras elas são obrigadas a reter o ITCMD da fonte. Na verdade, praticamente, quando uma pessoa morre, antes de você comunicar ao banco, né, que o titular do plano faleceu, você tem que entrar com uma ação para exonerar aí o ITCMD. Complexo. Complexo, né? Passando agora aqui para as alíquotas, né? Então, essas são é a tabela progressiva do ITCMD, né, proposta lá no projeto de lei 250. Então, aí está o que eu falei na distinção, né, de doações e heranças, né? Você passa a ter um limite de isenção, essa seria uma tabela 2020, né?
que permaneceria, a isenção permaneceria a mesma para as doações, né, 69.025, mas ela, então, é multiplicada, né, por 4, se eu não me engano, né, para fins de herança. Então, se passa a ter um valor de isenção por herança que não existe hoje, né? E, por outro lado, você passa a ter aí, acima de 2,5 milhões praticamente, você passa a ter uma alíquota de 8%. Né? É importante explicar aqui que essa é uma alíquota progressiva. Então, eu coloquei essa tabelinha, né? Então, alguém que, por exemplo, faleceu deixando um patrimônio de 2 milhões, né? O que a gente vai ter, né? Os primeiros 276 mil são isentos, aí na segunda faixa, né, de 276 a 828 vai ser tributado a 4, de 828 a 1.380 a 5, e assim por diante. Então, no final do dia, né, entre 932 né, 1.932 e 2 milhões, né, ele está falando aí de 68 mil reais, esses sim estariam sujeitos à alíquota máxima de 7%. Né? Então, ela é que nem a tabela do imposto de renda que a gente tem, você vai tributando por faixas. Que também, hoje, como em São Paulo são 4% em qualquer caso, você tem a isenção até 69 mil, mas se você tiver 70 mil reais, você vai pagar 4% sobre 70 mil, né? Você vai pagar 4% sobre tudo, exatamente. Né? E aqui, vou mudar o slide, né? São umas considerações, mas assim, finais dessa pequena apresentação, e a gente já vai abrindo para perguntas, né? Qual que é o andamento desse projeto, né? Há uma semana, no dia 10, um pouquinho mais, esse projeto foi distribuído, né, para a Comissão de Constituição e Justiça, né, e para a Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa, né? E então ele começou a andar, né? E aí vamos ver se até o final do ano esse projeto é aprovado ou não, né? Se ele for aprovado ainda em 2020, né, ele vai passar a valer para doações e heranças ocorridas a partir de 1º de janeiro de 2021, né? Eu diria que esse é o momento propício para fazer isso, né? Os estados estão, e o estado de São Paulo incluído, né, estão gastando muito dinheiro por causa da Covid-19, né? Isso está afetando negativamente as finanças, né? As finanças do estado de São Paulo, a arrecadação de ICMS no mês de abril, ela caiu 30% com relação ao mês anterior, né? Então, é um baque bastante grande. E a tributação pelo ITCMD pode vir aí num momento interessante, né? Ou seja, você está tributando basicamente o rico, né? Que tem patrimônio, e você está... E tem uma estratégia dupla, na verdade, porque se você aumenta hoje o ITCMD para 8%, né, para ele valer no ano que vem, você não tem a dúvida de que os planejadores financeiros, os advogados vão trabalhar muito esse ano para os seus clientes pagarem 4%. Uhum. Então, na verdade, a estratégia do governo pode até ser de aumentar a arrecadação este ano com a antecipação do planejamento aí, patrimonial e sucessório aí de muita gente, né? E, por fim, eu acho que tem a má notícia, né? Se já estava ruim, o negócio sempre pode ficar pior aqui no Brasil, né? Tem um projeto de resolução do Senado Federal que que é do senador Cid Gomes, né? Que está propondo dobrar a alíquota atual máxima de 8% para 16%, né? Ontem mesmo, esse projeto de resolução foi encaminhado para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né? Qual que é a peculiaridade do aumento dessa alíquota, né? Diferente de um projeto de lei no Congresso, né, que precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, a resolução do Senado Federal, ela não passa pela Câmara, tá?
O que ela precisa simplesmente é uma sessão aberta pelo presidente do Senado, com metade mais um dos senadores da casa, ou seja, com 41 senadores abrindo a sessão, né? E uma votação por a maioria desses 41, né? Ou seja, se 21 senadores votarem, né, nessa sessão aberta com 41 senadores, essa resolução é aprovada e a alíquota máxima, então, passa a ser autorizada, precisando, então, os estados passarem suas próprias leis para aumentar aí o ITCMD nos seus estados, né? Isso não... eu sempre fui muito cético com relação ao aumento dessa alíquota máxima do ITCMD, mas esse projeto aí que ficou parado um pouquinho começou a andar mais rapidamente do que o esperado neste ano, né? Então, pode ser que tenha aí uma dupla má notícia, né? Não só aumentar em São Paulo de 4 para 8, como ter uma autorização que aumente a alíquota máxima de 8 para 16, né? O que vai fazer o Brasil ficar mais ou menos em linha com outros países em termos da tributação de patrimônio, né? Caco, eu acho que, em termos da exposição geral, né, eu acho que é essa, e eu acho que a gente pode passar, então, para as perguntas aqui dos nossos ouvintes e telespectadores. Não, muito bom. Obrigado pela explicação aí. Acho que para quem não tem muita fluência com o assunto, é sempre importante, né, de ter essa primeira base aqui, até para a gente ter perguntas, né? Mesmo no universo de planejadores financeiros, muitos têm muito mais familiaridade com investimentos, né? Que é aquela coisa muito mais gostosinha de ver, né? Do que falar de planejamento sucessório muitas vezes, mas esse é um tema que é especialmente importante em todos os momentos, e agora, com essa potencial mudança, é extremamente relevante. Eu queria, antes da gente ir para as perguntas, e até já temos algumas aqui, só deixar os contatos aqui para todo mundo poder anotar, né? O professor Davi Silva aí tem um dos livros que hoje é das referências aí no mercado de planejamento patrimonial e sucessório. Eu já li ele cabo a rabo, estou usando ele para fazer a preparação da minha aula na PUC, aí, que vai acontecer no mês que vem, que é um dos donos da B18 também, editora, mas esse é o e-mail dele, né, e o escritório dele, que é o BLS Law, é um escritório que tem eu acho que é um parceiro da GFI, é um parceiro homologado da GFI, nos deu muita honra, muito prazer ter um escritório desse gabarito lá com a gente, com tudo que tem de conhecimento lá e algumas coisas que acho que são únicas, né? Por exemplo, dentro do escritório lá tem um advogado que é advogado nos Estados Unidos também, advogado no Brasil, e tem a OAB americana lá também. Então, para quem tem casos de expatriados ou gente que vai morar nos Estados Unidos, etc., ele consegue dar uma assessoria muito interessante, não só na parte jurídica, mas também fiscal, tributária, né, que a gente sabe lá que é muito importante. Então, fica a dica aqui, e esse é o site do escritório, para vocês terem também mais informações lá, né? Davi, o que mais você quer falar sobre o escritório? E lembrando que, na verdade, foi o livro que nos aproximou, né? Verdade, que verdade. Foi você que comprou um exemplar e a gente acabou indo lá pessoalmente entregar, e aí que surgiu aí a amizade, a parceria. Verdade. Na verdade, eu comprei 10, né? Porque foram 10 planejadores da GFI. Mas, para 10 eu vou aí, a gente assina e conversa, né? E realmente começou a aproximação, veio daí do livro, né? Que é um livro realmente uma referência, muito exemplo. E é interessante, né? Porque por mais que seja uma Bíblia desse tamanho, dessa grossura, e que tenha tanto exemplo, não esgota o assunto, né? Porque tem tanta coisa que é diferente lá, que é muito interessante. Mas a gente tem algumas perguntas já, Davi, e eu vou começar com duas que foram enviadas até antes da gente fazer aqui, quando a gente foi anunciando o nosso Tira Dúvidas, e a ideia é justamente essa, de todos os nossos Tira Dúvidas, é que as pessoas, né, e a gente vai ter outros aqui, que vocês já mandem as perguntas na frente, até porque a resposta sempre vai ficar gravada, vai ficar aqui nos nossos vídeos, então essa ideia de, né, já não precisar esperar acontecer a live para fazer a dúvida. Essa aqui você já respondeu no começo, né? O ITCMD é um imposto estadual, né?
Mas daí a pessoa fez também, a Maria Silvia perguntou, né, esses valores de referência para imóveis que a Prefeitura de São Paulo criou lá na época do Kassab, se não era ilegal. Né? Então, tem duas coisas, né? A gente não vai falar do ITBI, né? O ITBI, o Kassab era prefeito e criou, para dar uma contextualizada, né? Foi o Kassab que criou para fins de ITBI, né? Não usar mais como base o valor venal, mas ele criou um valor de referência, né? O que é o valor de referência? Ele é um mega banco de dados que ele recebe dos cartórios todos os valores de transação imobiliárias na cidade de São Paulo. Então, ele consegue, o valor de referência hoje ele é muito próximo do valor de mercado, né? Então, assim, se você pega bairros mais densamente mais consolidados, então vamos pegar o Itaim Bibi, né? Você não tem muito lançamento de imóvel no Itaim Bibi, né? Então, o que você vai ter lá? O valor de referência ele não muda tanto, né? Porque você tem menos transação, você só tem venda de imóvel usado, né? Boa parte delas. Então, você não atualiza o valor de referência com tanta rapidez. Então, se você pega um imóvel no Itaim e entra lá na prefeitura, você vai ver que existe uma discrepância muito grande do valor de referência para o valor de mercado, né? Por outro lado, você vai para Morumbi, né? Você vai para Vila Cordeiro, né? Ali na parte depois ali do Shopping Morumbi, onde estão lançando muitos imóveis, você vai ver que o valor de referência ele está muito próximo do valor de mercado. Tá? Então, por isso que é uma tabela meio um banco de dados dinâmico, né? Voltando à pergunta, né? O Kassab criou isso para fins de TBI e em 2009, né? O governo do estado gostou, né? E resolveu falar o seguinte: olha, para fins de TCMD, nós vamos usar o valor de referência do ITBI, tá? Só que isso foi um decreto, tá? E a lei do ITCMD, que é de 2000, ela fala valor venal para fins de PTU, não para fins de TBI. Por causa disso, já existe questionamento na Justiça, né? E já há decisões favoráveis do Tribunal de Justiça julgando ilegal essa majoração da base de cálculo do TCMD para usar o valor de referência do ITBI ao invés do valor venal do IPTU, né? Entendi. O que acontece? Pode ser um valor relevante, mas lembrando que se você está num inventário ou você quer fazer uma doação, você tem que questionar isso em juízo, vai ter que depositar para poder fazer a operação. Né? Se o valor não é muito relevante, as pessoas normalmente pagam a mais e um abraço. Entendi. Okay. Muito bom. Bom, Maria Silvia, espero que tenha colocado aqui. O André fez uma outra pergunta aqui, que mandou também para a gente. Uma pessoa tem os bens bloqueados judicialmente. Daí, primeira pergunta, a pessoa pode fazer doação em vida para os herdeiros desses bens que estão bloqueados? E se não... Só quando desbloquear. Só quando desbloquear. Quando e se, né? Daí, se foi bloqueado por algum motivo, né? Porque o que acontece no momento que, se for, vamos dizer, um bem imóvel, né? Ele está bloqueado na matrícula do imóvel. Você vai fazer a escritura de doação, não tem problema nenhum. Na hora de você ir registrar no imóvel, e você nem vai conseguir, na verdade, fazer a escritura. Porque o tabelião de notas que vai fazer a escritura de doação, ele vai pedir, um dos documentos que ele pede, a matrícula atualizada. E na hora que ele verificar que tem bloqueio, ele não vai poder passar a escritura, então o ITCMD não vai ser pago aqui. Muito bom. Aliás, uma curiosidade, então, para os nossos ouvintes aqui sobre ITCMD. Eu gosto muito do termo planejamento sucessório. Na verdade, eu tenho uma frase, viu, Davi, que está ficando célebre, que é: só não faz planejamento sucessório quem nunca passou por um inventário. Né? Exatamente. Eu estou no quarto inventário da minha vida, de pessoas da família, né, envolvido muito profundamente, e eu aprendi ano passado aqui, que você só consegue registrar o formal de partilha, só consegue daí fazer transferência de matrícula de imóvel, alguma coisa assim, depois de pago o ITCMD completamente. Então, se você está, né, quem vai fazer um inventário aqui e pensar em parcelar o ITCMD, pensa bem, porque na hora que você parcelar o ITCMD, você só vai conseguir passar o registro dessas matrículas ao final do pagamento desse parcelamento. Então,
no final das contas, a gente teve que esperar um ano, né, porque a Fazenda do Estado também, bom, 1000 críticas aqui a todo esse processo, mas o que eles fazem, eles calculam todos os juros futuros, então, para você fazer esse parcelamento, e se você antecipar qualquer parcela, não tem desconto nenhum, né? Você já teve a majoração, você paga, quer pagar tudo antecipado para fazer o registro, não tem problema nenhum, só que o valor já está definido. Então, pensa bem, né, no seu caso, se você estiver passando aí alguma situação que precisar pensar se vai pagar ou não o ITCMD parcelado, pensa nessa questão do registro do imóvel. E até a causa, me corrija se eu estiver errado, Davi, mas a causa é que o cartório é corresponsável, né, pelo pagamento do ITCMD. Então ele fala assim, ó, enquanto você não pagar, eu não faço registro, senão a Fazenda vem contra mim. Exatamente. Né? Os cartórios passaram a ser corresponsáveis. Então, você não vai... Se um cartório falar não, provavelmente todos os outros vão falar não, porque é o tabelião, é o CPF do tabelião que é responsável. Porque o cartório, ele não é uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa física. Né? Então, ele é corresponsável com o seu próprio patrimônio, então não vai passar mesmo. Legal. Bom, temos mais uma dúvida aqui, e se você quiser, enfim, de novo, só para deixar aqui, se a sua dúvida se não der tempo, né, estão chegando várias perguntas aqui, o que é ótimo, por favor, continue mandando, a gente vai tentar fazer todas, mas se não der tempo, né, da gente cobrir todas elas, por favor, anote o e-mail do Dr. Davi, que certamente ele vai ter muito prazer lá de responder depois. Uma outra que chegou aqui da Silvia, falando o seguinte: recebi um imóvel em doação e paguei TCMD fracionado. Caso haja uma mudança na alíquota no futuro, como fica o recolhimento da parte em aberto? Como é que é isso de pagamento fracionado em doação? Na verdade, provavelmente o que aconteceu ali, ela recebeu em doação com reserva de usufruto. Tá? Sim, tá. Então, nesse caso, a lei paulista, ela permite que você, se for isso, né, assumindo que ela tenha pagado fracionado, né, 1/3, 2/3. Então, você passa no propriedade, retém o usufruto para o doador, né? O que vai acontecer? Essa é uma boa pergunta, porque o fato gerador é a doação. Tá? Então, eu entendo que se eu doei hoje o imóvel, né, paguei o fracionado, lá na frente, ao vir a falecer, né, o doador e a propriedade se consolida, você pagaria só 1/3 restante. Tá? O que acontece? Você paga os 2/3 antes e paga 2/3 antes, tá bem. E o que acontece? É interessante a pergunta, porque o projeto quer acabar com isso. Né? O projeto de lei ele acaba com o ITCMD fracionado, né? E ele exige que você, na doação com reserva de usufruto, você pague tudo antecipado. Tá? Isso, na verdade, é o que a gente já recomenda para os clientes em razão de um possível aumento de ITCMD. Você nunca sabe lá na frente como é que a lei vai tratar. Né? Neste caso, a lei, eu não saberia dizer como ficaria se houvesse um aumento, porque este projeto específico está revogando, né, a possibilidade de você fracionar o ITCMD. Tá, então, apesar de teoricamente, já ter havido o fato gerador, como dizia o Pedro Malan, no Brasil nem o passado é previsível, né? Então... mas nesse caso, o que eu recomendaria é o seguinte: como o pagamento fracionado ele é uma opção, né? Caso o projeto de lei venha a ser aprovado, eu não teria dúvida. Eu, se fosse ela que recebeu o imóvel, eu ia lá, pagava, antes da lei mudar, pagava esse 1/3 restante e pronto, resolveu o problema. Não, muito bom. Temos aqui uma outra pergunta do Celso. Patriarca que faz depósito para filhos em base mensais e no final do ano soma tudo e faz uma doação, sendo que os pagamentos mensais já excederam os R$ 69.025. Nesse caso, já tem uma exposição fiscal? Teria, né? Teria, porque no momento em que passa dos 69,25, tudo passa a ser tributado a 4%. Tá? Na prática, o que acontece é que o fisco estadual ele não vê os depósitos fracionados. Né? Então, se no final do ano você faz um contrato de doação,
né, você vai considerar o fato gerador a data do contrato. Então, se você faz o contrato de doação no final do ano, recolhe TCMD, eu diria que o seu risco é bem pequeno. Entendi. Quer dizer, Porque teoricamente tem, né, que teria que pagar, mas não porque o tem que a acontece? A fiscalização. Receita Federal, ela não reporta o mês a mês, né? O que a Receita Federal, ela reporta é naquela linha de transmissões unilaterais / doação, ali que o beneficiário da doação, o donatário, vai falar, recebi 70 mil reais do meu pai. Se tiver uma GARI, né, um documento pagando 4% sobre 70 mil, o fisco estadual ele não vai se preocupar se o negócio foi fracionado durante o ano ou não. Então, por isso que o risco eu acho que é pequeno. Aliás, essa era uma outra pergunta que a gente tinha recebido, que eu não tenho ela para colocar na tela, mas essa isenção, o período de isenção, né? São 12 meses, civil. Mas não é ano civil? É ano civil. Tanto é que se você pode fazer uma doação em 30 de dezembro e outra doação em 2 de janeiro, tá? E aí você você tem 2 limites de isenção. Legal. E a outra pergunta sobre período ali também era, vou ver se eu consigo lembrar agora, né? Se, vamos dizer que o José doa um terreno de 60 mil reais para Maria, e a Maria quer doar esse terreno para o João, né? Tem algum período em que isso, em que tem essa isenção? Doa aí, como é que é? Aí não entendi. Vamos dizer, o José tem um terreno lá onde ele quer doar metade desse terreno para Maria. Vamos dizer que, bom, não sei, talvez seja até uma consulta aí que eu estou pensando já do cliente aí, mas tem um prazo, se de A doa para B, né? O B pode doar para C em algum período, mantendo a mesma isenção? Imediatamente. Na verdade, A pode doar para B, né? B pode doar para C e C pode doar para D e assim por diante, porque são doações. O que interessa para o limite de isenção é o mesmo CPF de doador e o mesmo CPF de donatário. Ok. Tá? Então, por exemplo, um pai com um filho só pode fazer uma doação. Um pai com 3 filhos, ele pode fazer 3 doações, desde que seja uma para cada um. Entendi. Você sempre olha para a isenção o CPF de quem está recebendo. Tá? Então, por exemplo, A pode doar 69.025 para B e B pode doar 69.025 para A. Tá bem. Porque você está tendo 2 donatários aí. Tá? Então, você sempre pega por CPF de quem recebe. Tá. Aí não sei se seria uma questão de planejamento ou elisão fiscal, mas se A quer doar 150 mil ou 130 mil para C, ele poderia doar 65 mil para B1, 65 para B2, e B1 e B2 doam 65 mil para C, cada um deles, e daí fica na isenção? Fica dentro da isenção. Tá. Desde que não tomar cuidado, né? Desde que o fisco não considere isso uma fraude, né? Sim, claro. Tá. Mas, em princípio, sim, porque você você pega sempre mesmo doador e mesmo donatário, mas você pega sempre os CPFs do donatário. Entendi. Muito bom, tá bom. Outra pergunta que temos aqui, do Leonardo, colocou a questão de equivalência tributária internacional, no caso de aumento TCMD para até 16%. No entanto, existe um distanciamento em relação a outros tributos, né? Mudanças à vista, que na verdade era uma pergunta até que eu ia fazer, né? Que 4% é muito baixo face a outros países do mundo. Os Estados Unidos vai até 45%, 50% em alguns lugares, né? Como é que você... a gente ainda está longe, vamos dizer assim, eu coloquei, deixa a gente mais perto, mas ainda estamos um pouco longe dos demais países, né? Mas, assim, fala-se, né? O Paulo Guedes estava falando que ia fazer uma reforma tributária esse ano, não acho que tenha... Reforma tributária, efetivamente, eu falo isso há quase 20 anos, não vai sair nunca, né? Não vai sair porque, embora as iniciativas sejam do governo federal, você sempre vai ter interesses locais. Sempre vai ter o prefeito que dá apoio ao deputado federal, que não vai querer que se mude ou se diminua a arrecadação municipal.
né? O governador que apoia o senador e os deputados federais não vai querer que se altere algo que prejudique o seu próprio estado. Senão eles vão ficar com a pecha de estar dando receita tributária para outros estados. Então, acho muito difícil, e se vier alguma mudança, é sempre para pior. Mas acho que daí a gente já responde um pouquinho da pergunta do Walter, né? Com as propostas de reformulação da legislação, é possível vislumbrar o fim desse imposto no futuro? Acho que o fim dele também não, né? O fim do TCMD? Só se acabar o patrimônio de todo mundo. Mas eu diria que não. O ITCMD, ele é um imposto que, assim, é aquele imposto que tem a pecha de que só pega rico, né? Então, a grande parte da população brasileira, ela não é afetada pelo ITCMD. Tem gente que vai passar uma geração inteira, 2, 3, sem nunca ter pagado o ITCMD, né? E por ter essa pecha de pegar o patrimônio de rico, ele não é um imposto, vamos dizer assim, impopular, né? Ele é impopular para quem tem dinheiro, para quem não tem, não é nada. Então, não acho que esse imposto vai acabar, não. Entendi. Mais uma aqui que chegou do Ives, falando um pouquinho das decisões judiciais sobre incidentes de TCMD e sobre previdência em outros estados, né? A gente falou um pouquinho, vocês têm mais alguma... Já, existe sim, tá? Rio de Janeiro já tem, né? Tem um livro muito bom que é chamado Planejamento Patrimonial, né? Que fala sobre isso, mas ainda que a pessoa não queira comprar, lá no site da editora, né, que a gente vende o livro, que é o b18.com.br, a gente fez um pequeno e-book, né, que fala exatamente sobre mitos e fatos da previdência privada no Brasil, né? E lá tem um capítulo específico sobre TCMD. Então, lá a gente faz uma análise, que também está no livro Planejamento Patrimonial, a gente faz uma análise específica das decisões nos vários estados. Então, acho que já tem Curitiba, Paraná, Minas Gerais, e eu acho que Rio de Janeiro já tem decisões favoráveis contra a incidência do ITCMD sobre previdência privada, especialmente VGBL. Tá? O PGBL, as decisões não são, elas são mais raras, né? Como você bem falou no começo, o VGBL ele tem uma natureza de seguro, tá? E o Código Civil estabelece que o seguro, né, ele não integra herança. Então, logo, se ele não integra herança, ele não poderia estar sujeito ao ITCMD. Então, tanto no livro Planejamento Patrimonial, como nesse pequeno e-book, né, do Previdência, você tem essa análise bastante aprofundada do ITCMD sobre esses planos de previdência. Aliás, voltando no assunto das mudanças aqui de São Paulo, será que a inclusão dessas medidas aí de PGBL e VGBL não é uma coisa meio boi de piranha também, não, para deixar passar outras medidas, não? Porque já é um assunto tão controverso em outros estados, já dá tanto pano para a manga. É controverso. É elucubração aqui, mas... Eu acho que assim, é controverso, né? Mas o antigo ministro Delfim Neto, né, na época da ditadura, né, ele tinha uma teoria que falava o seguinte: olha, você cria uma lei inconstitucional, né? 50% pelo menos das pessoas não vai questionar. Então você vai ter arrecadação sobre aquele percentual de gente, né? Na verdade, naquela época, que tinha muito menos liberdade, ele dizia que no máximo 10% dos contribuintes iriam discutir um imposto ilegal na época da ditadura, né? Virou 1990, né? O Collor bloqueou os cruzados e aí virou mercado de liminares e de contencioso tributário, tá? Então, não acho que seria uma barganha, não. Eu acho que eles tentariam cobrar sim, e quem tiver muito a pagar é quem vai discutir. Entendi. Bom, Davi, até voltando um pouquinho no ponto do que a gente estava falando mais cedo sobre essas mudanças e tal, como é que você tem visto, enfim, a partir de 17 de abril, que veio esse projeto de alteração da lei, o projeto de lei aí, você tem visto já no escritório o movimento de clientes já fazendo, acelerando o planejamento sucessórios? Como é que tem sido o movimento lá, ou a procura? Como é que tem
Como é que Tem aumentado. Na verdade, não, eu diria que não é tanto em razão, né, desse possível aumento do ITCMD, né? Até porque se o governador não quiser, né, não sai, porque ele tem a maioria na Assembleia e não vai sair, né? Mas o que a gente percebeu é um aumento na procura, né, de planejamento patrimonial acessório, menos em razão do possível aumento do ITCMD, mas mais em razão do aumento da mortalidade em razão da Covid-19. Entendi. Né? Então, nós tivemos aqui um caso de um patriarca que nos procurou porque ele ficou uma semana na UTI, saiu de lá, por causa da Covid, saiu de lá e falou, não, temos que fazer o planejamento porque as pessoas estão se dando conta de que elas são finitas, né? É a mesma coisa, um aumento para testamento, né? Testamento é um tema tabu, né? Até um tempo atrás, quando eu falava de testamento numa reunião, né? O pessoal batia na madeira, fazia sinal da cruz e dizia que, olha, não toca nesse assunto, senão atrai, né? Mas hoje esse tabu está caindo e as pessoas estão vendo que, se não organizarem o patrimônio, como você bem falou, passar por inventário é uma coisa complicada. É complicado. Aliás, já fiz as propagandas aqui do Davi, do escritório do BLS, fazer também a propaganda da GFI, né? Se você quer saber, né, como é que você está em relação à sucessão, como é que você está em relação às suas finanças, entra lá no nosso site, gfi.com.br/clínica, entenda lá como é que é esse nosso serviço, que é uma reunião de 2 horas, 2 horas e meia, muito profunda, muito densa, para você entender como é que você está em relação às suas finanças de uma forma geral. Você sai de lá com um diagnóstico completo, com alguns gráficos, com muita explicação sobre quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né, no planejamento financeiro, e qual que deveria ser o direcionamento do seu planejamento financeiro especificamente. Então, a clínica, né, as pessoas muitas vezes me ligam e falam, Caco, tá na hora de comprar bolsa e o juro caiu, o Selic ontem caiu para 2,25 e tal, onde que é bom de colocar meu dinheiro? Qual que é o melhor investimento que tem para fazer? Eu te diria que o melhor investimento para fazer é de R$500 numa clínica da GFI, porque daí você vai ter um panorama completo do que você deveria e não deveria fazer, inclusive com o seu dinheiro, inclusive com os seus investimentos, né? Porque as suas finanças pessoais vão muito além dos investimentos. A gente fala muito de comportamento, a gente fala de riscos, fala de sucessão, fala de fluxo de caixa. Então, se você nunca fez um check-up financeiro na sua vida, essa é uma boa hora, né? Então, entra lá no gfi.com.br/clínica, né? Invista R$490 para ter um profissional gabaritado junto com você. Eu ia dizer na sua frente, por enquanto é na sua frente virtualmente, que vai falar com você, com sua esposa, marido, companheiro, né? Para entender exatamente onde vocês estão na sua vida financeira e entender quais são os próximos passos a partir daí, tá? Então, esse é o melhor investimento que tem que fazer. Eu queria pegar um gancho, Caco, como você falou, porque eu fiz, né? Eu não vou querer puxar o seu saco, mas eu e a minha esposa, depois que a gente se conheceu, a gente fez aí a clínica e realmente foi... eu fiquei feliz, a conclusão foi que a gente está a minha esposa está no caminho certo, né? Mas foi muito interessante, que eu nunca tinha pensado, acho que a abordagem, né, que o pessoal da GFI teve conosco, foi uma coisa assim que eu já não tinha, talvez fosse intuitivo, mas eu nunca tinha parado e olhado em detalhe, né, essa questão da vida financeira, pensar em planos do futuro, se estava tudo já, digamos, contabilizado, já considerado para os planos futuros. Então, realmente posso falar por experiência própria, né, de que foi uma excelente oportunidade, foi muito legal mesmo. Não, que bom, fico feliz aí de você publicamente falar. Eu jamais diria, eu ia comentar que você já mandou umas pessoas aqui para a gente para fazer clínica, né? Mas que bom. Não, eu queria falar da minha experiência. Eu acho que o customer experience, que é uma expressão que agora está se tornando comum, eu posso dizer que realmente foi muito interessante e até me ajudou a pensar no meu próprio planejamento, né? Quer dizer, se o que eu já estou fazendo para o meu planejamento, para a minha família, está indo no caminho certo. Então, foi realmente muito interessante. Muito bom mesmo. Bom, e a gente, para quem gosta do tema planejamento sucessório e planejamento patrimonial,
Na Academia GFI, a gente tem um curso que fala bastante disso, na verdade, um curso aí de 16 horas, se eu não me engano, um curso fantástico, principalmente para quem é planejador financeiro e quer incorporar essa parte no seu serviço. É um curso que vai muito, que não fala só da parte técnica do planejamento, mas como você fazer isso para o cliente, né? Como é que você estrutura a conversa com o cliente, como é que você faz isso de uma forma profissional, empacota o serviço, né? Quanto cobra, quais são as variáveis, tal. É super interessante o curso. Eu fiz na primeira turma. Agora esse curso já é EAD, já está totalmente à distância. Então, para quem gosta do tema, realmente mais uma chance aqui de se aprofundar cada vez mais. Bom, Davi, estamos chegando aqui nos últimos 5 minutos finais. Alguma consideração mais? Algum cuidado especial que a gente tem que tomar? Eu acho que a gente está alerta, né? A gente está monitorando, né? Além, né, do ITCMD, né? Existe aí um projeto também em andamento na Câmara dos Deputados para se criar o imposto sobre grandes fortunas, né? A gente pode até ter um outro tema, né? Uma outra live falando sobre esse assunto. Mas como você bem colocou, brasileiro ele não gosta de falar de planejamento. Ele acha que reconhecer a própria morte atrai, né? Uhum. Mas mais e mais a gente está vendo que as pessoas estão se dando conta, eu diria que isso é graças muito aos planejadores financeiros que estão educando as pessoas, né? Eu acho que às vezes o planejador está mais perto do que o advogado, né? O advogado só é procurado quando tem problema, né? Quando o problema está aparecendo, né? O planejador não necessariamente aparece nesse momento. Mas eu acho que o planejamento tem que passar, né? Eu uso uma analogia, né? Que você já foi em algum evento que a gente fez, eu uso, né? É a do cinto de segurança, né? Lá em 93, quando o governo federal criou a obrigatoriedade do cinto de segurança, né? A prioridade, né, que a gente tinha é a questão prioridade versus valor, né? A prioridade de todo mundo era enganar o guarda, né? Então a gente comprava a camiseta do Vasco, né? Pendurava o cinto. Você não estava preocupado com a própria segurança. Você queria só não levar multa, né? Então aquela prioridade era assim, não ter que usar o cinto, mas não levar a multa, né? Passados 27 anos, né? Quem hoje pensa em enganar o guarda, né? Hoje, na verdade, você entra no carro, você simplesmente já bota o cinto. Então, aquela prioridade lá atrás se tornou um valor hoje. Tá? Então, eu acho que eu gosto de fazer essa analogia, que eu acho que planejamento patrimonial não tem que ser prioridade, ele tem que ser um valor. Então, você vai comprar um imóvel, vai comprar uma fazenda, vai montar uma empresa, pensa sempre no planejamento sucessório. As pessoas morrem, nós morremos, né? Então, assim, eu posso fazer um pouco a minha experiência. Meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, né? E era alguém que mexia com planejamento sucessório e não fez o planejamento sucessório dele, né? Então, eu acho que incutindo isso, né, fazendo o planejamento patrimonial e sucessório como um valor, não é para você ficar neurótico, mas é para você sempre ter isso em mente. Mas se eu falecer, né, como é que fica a minha empresa, né? Como é que fica o meu imóvel? Então, eu acho que se a gente conseguir passar essa mensagem de que o planejamento tem que ser um valor e não necessariamente uma prioridade, que a prioridade muda. Eu falei, se há 27 anos a prioridade era enganar o guarda para não usar o cinto, hoje a sua prioridade não é mais não usar o cinto, né? São outras as prioridades. Prioridades mudam, valores permanecem. Acho que essa era a mensagem. Perfeito. Bom, Davi, super obrigado pela tua contribuição aqui, por dividir teu conhecimento aqui com a gente. Davi Silva, que é advogado parceiraço aqui da GFI, já fez palestra lá para a gente estava combinando uma palestra aqui dele, enfim, estamos fazendo aqui na forma aqui de um webinar, tal, de um tira dúvidas, mas voltará outras vezes, certamente, tem muito assunto aí para a gente falar. Semana que vem a gente vai ter mais um tira dúvidas, na quinta-feira também, um pouquinho mais cedo, às 5 horas, para falar como se preparar para um planejamento sucessório, vamos trazer um outro escritório parceiro, também para continuar nesses temas, e se você tiver mais dúvidas, se quiser
sugerir algum tema para um tirar dúvidas, se você tem dúvidas de outros assuntos, queira participar de uma forma mais ativa, manda um e-mail para mim, eu vou ter o maior prazer em buscar um profissional, buscar quem pode falar com propriedade do assunto, assim como o Davi fala desse tema com muita propriedade, e a gente vai tirando as dúvidas todas dos nossos clientes, dos nossos amigos e de todo mundo que precisa desse conteúdo, porque é fundamental, né? Porque, como o Davi falou, a boa notícia é que a gente só morre uma vez, né? A má notícia é que a gente vai morrer um dia. Então, como é que você vai deixar esse legado, né, para as futuras gerações, né? Quem já passou por inventários, como eu, né, testemunhei aqui, que já tive alguns, é muito importante fazer o inventário, fazer do jeito certo, mas antes do inventário, você deixar o mínimo de coisa possível de pepino para os seus herdeiros, né? E um bom planejamento sucessório, ter um bom profissional do seu lado. Na verdade, 2 bons profissionais. Eu acho que é uma coisa que cada vez mais a gente vê isso muito nos Estados Unidos, a combinação do planejador, né, que vê muitas questões emocionais e comportamentais, com um advogado que conhece profundamente a parte técnica. Então, fazer esse trabalho a 6 mãos é uma coisa que é realmente fantástica e fica um trabalho muito completo. E daí eu já ouvi falar, né, puxa, mas daí fica muito caro. Caro é ficar com o amador, né? Caro é não se preparar. Então, é um barato que pode sair muito caro não fazer isso. Então pensa bem, procura a gente, procura o Davi para discutir do seu planejamento, ver, enfim, o que você poderia fazer. Faça lá uma clínica com a GFI, que também é um investimento, enfim, super razoável e que vai te trazer já muita luz e muita coisa importante para você saber, inclusive no que focar no seu planejamento financeiro. Davi, de novo, muito obrigado, uma boa noite. Caio, obrigado. Caco, obrigado. A gente fica em contato. Tá joia. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência aí, todo mundo. Um abração, boa noite. Abraço, boa noite. Tchau, tchau.